Vou começar esse vídeo aqui tomando um café. Porque a história hoje que eu vou contar aqui, que é o título desse vídeo, né? O que me fez ser quem eu sou. É meio filosófico. Esse título ele é meio filosófico. Mas foi o que eu achei, né? Foi o que eu tava aqui pensando, falar como é que eu vou contar um pouco sobre a minha história de vida, sobre o que me fez ser quem eu sou agora, sem colocar isso no título, né? Teria outros aí, mas eu não gostei, não. Falei, vai ser esse mesmo. Então fui lá, fiz um café e vou começar a falar um pouquinho sobre o que me fez ser quem eu sou. Vamos lá. Galera, vou começar contando a minha história um pouquinho lá na minha infância, para que vocês entendam exatamente como foi para me chegar até aqui, o que me fez ser desde lá da minha escola até aqui, para vocês saberem quais decisões eu tomei, com quem eu andei, o que eu fiz, para me ter essa mentalidade e me ter essa vontade de querer ter um negócio e de querer seguir por esse caminho. Eu tenho 20 anos de idade. Eu não tenho exatamente certeza do que eu quero fazer, porque é meio complicado, né? De falar, vou fazer isso e é raro essas exceções, vou fazer isso aí e dá certo e beleza. Não é assim, né? Mas o que eu planejei, o que eu quero fazer é isso, mas que seja feita a vontade de Deus, né? Mas antes de iniciar esse vídeo aqui, eu quero estar mostrando aqui uma coisa que eu comprei. Se liga nesse climatizador. Eu comprei ele na internet, na Amazon. E eu comprei ele porque aqui ultimamente tá um sol ali que eu vou te falar um negócio. E eu comprei ele e agora tá geladinho aqui dentro do quarto. E dá pra gravar um vídeo bem legal, tá? Mas pulando esse assunto, vamos pro vídeo. Certo, depois das apresentações, vamos lá. Quero começar contando como foi a minha parte de ensino fundamental, como foi os meus relacionamentos, meus estudos e como eu me comportava no colégio, no ensino fundamental, né? Porque eu acho que é importante isso. No ensino fundamental, eu não era aquele cara exatamente o mais santo da sala, o mais quieto da sala, o mais estudioso da sala. Eu era aquele cara que sentava não no fundo, mas também não na frente, eu sentava no meio. E eu era o cara que afrontava o professor e por estar no meio, eu era bom em aprender rápido e fazer as coisas rápido, mas por estar perto do fundo, eu era bom em fazer bagunça também. Então, por estar sentado no meio, eu era um cara piadista da sala. Tudo que alguém falava, eu lançava uma piada. Quando tinha uma bagunça, eu tava promovendo a bagunça. Quando tinha uma briga, eu iniciei a briga, ou eu fui atacado e eu continuei a briga, entendeu? No ensino fundamental foi terrível, porque todo dia da semana, não vou dizer todo dia, mas toda semana meu pai ia no colégio, porque ou tinha uma advertência, eu nunca tomei uma suspensão no ensino fundamental, mas no ensino médio eu tomei. Mas no ensino fundamental acho que eu devo ter tomado umas 30 advertências por muitas coisas e várias delas. Então, pulando essa parte do ensino fundamental, que eu vou dizer muita bagunça, eu só envolvia com gente bagunceira, com gente que realmente queria só brincar, eu também brincava muito, eu fazia as atividades, as tarefas, mas eu brincava muito. Se precisasse tirar 7 para fazer um trabalho, ou prova, ou qualquer coisa, eu tirava 7. Eu não tirava acima de 7, é incrível. Nem eu sei como é que eu fazia isso. Se eu precisava tirar 6 ou 7, eu sempre tirava 6 ou 7. Às vezes era abaixo, nunca acima, mas sempre eu tava tirando a nota boa, sempre eu tava tirando a nota que precisava. O ensino fundamental foi todo, até o 9º ano, foi todo desse jeito, foi só a bagunça. Mas no ensino médio, eu entrei para o colégio militar. E eu acredito que o colégio militar, ele moldou um pouquinho do meu caráter. Porque
Lá eu não bagunçava tanto porque tinha um policial, um sargento que matou pessoas que tava lá me olhando, né? Eu não ia brincar com ele porque o cara não tem como brincar com o cara, né? Era desrespeito também com a autoridade. Então eu abaixei um pouco a bola, fiquei mais na minha ali porque colégio militar é um pouco. É bom, mas só que não pode ter a bagunça, né? Que eu gostava. Então eu diminui um pouco, não totalmente, mas eu diminui um pouco. E como foi esse ensino médio? No ensino médio foi o seguinte, eu no ensino médio eu tive a perda dos meus pais, né, que foi por conta daquela doença lá que começou em 2000, aquele vírus lá que começou em 2019, que se eu falar o nome aqui dá problema no vídeo, que termina com 19. Vocês vão saber aí, se alguém que tá assistindo esse vídeo vai saber. Mas foi do final do meu primeiro ano de ensino médio, se eu não me engano, salvo me engano, eu perdi os dois de uma vez. Acho que foi no começo do segundo ano do ensino médio, eu perdi os dois. Foi complicado, muito complicado. E nesse momento que eu perdi os dois aí, não, eu errei. Foi no começo do terceiro ano do ensino médio. Eu perdi esse. E no ensino médio, até o segundo ano, eu ainda fazia um pouco de bagunça, eu ainda envolvia com pessoas que eram bagunceiras. E meu pai não ia tanto lá no colégio, porque eu também tava diminuindo muita bagunça. Mas eu tomei se eu não me engano, foi duas suspensão. A primeira foi porque eu acho que eu nem lembro o que eu fiz lá, mas eu devo ter feito alguma coisa lá que foi fora da sala, foi na quadra, alguma coisa do tipo, eu não lembro o que foi. E a segunda foi na sala de aula, foi a professora. Ela foi corrigir uma prova minha, né? Aí foi um trabalho. E a questão tava certa, ela falou que tava errado e falou pra me refazer a pergunta. E eu saí, e eu não disse em voz alta, mas eu meio que difamei ela, só mexendo nos lábios. Mas eu não sabia que ela era intérprete de lábios. Então ela leu meus lábios e disse que eu xinguei ela. Mas eu não disse em voz alta. Ela foi lá, chamou o policial e eu tomei a minha segunda suspensão e tive que ficar no colégio o dia todo. E foi isso aí. Mas foi só essas duas vezes. E aí, depois disso, no terceiro ano, eu tive a perda dos meus pais. E eu fui morar com a minha pastora, porque eu não estava conseguindo ficar nesta casa que eu estou agora. Esta casa é minha, tá no meu nome, do meu irmão, mas eu não conseguia ficar aqui por conta das lembranças, da dor, e eu tinha 16 anos, na época ia fazer 17, faltava poucos meses para fazer 17, e eu tava desse jeito, eu estava meio perdido e eu não compreendia muito bem o que fazer da vida ainda. Então, eu fui morar com ela e ali eu criei uma base muito forte com Cristo. Eu aproximei muito de Deus e eu estava indo nas igrejas por ela ter uma convenção, que é onde as igrejas se afiliam para consagrar pastores, para ter evento de estudos, esses negócios aí. E eu tava com ela e ela era presidente dessa convenção e a gente visitava muitas igrejas e eu me aproximei muito de Deus e isso me ajudou a passar por esse momento da dor. E passando por esse momento, chegando próximo aos meus 18 anos, eu aprendi muito com a pastora, mas só que eu tive que sair da casa dela e voltar pra cá. Por quê? Porque eles não eram muito a favor do crescimento profissional. Eles queriam que eu ficasse somente na igreja e não estudasse. Ela me limitava a concurso, a faculdade, a tudo que eu falava que desviaria. E eu fiquei meio angustiado, porque eu queria ser alguém na vida, eu queria estudar, eu queria conhecer outras culturas, outras pessoas, outras coisas. Eu falei, não tem como. Aí eu fui e vim pra essa casa de volta, porque eu já tava conseguindo ficar aqui. Depois de um ano, pra vocês terem noção, eu fui pra lá no começo do ano de 2021, que foi a perda deles, e voltei pra cá no começo de 22. E voltando pra cá, eu tive que arrumar meu primeiro emprego oficial de carteira assinada.
Mas antes de falar desse emprego, eu vou falar sobre os meus outros trabalhos que me fizeram fazer o que eu faço hoje. Vocês já vão entender. Você podia falar, John, você tinha 16 anos, trabalhava? Não, eu trabalhei um pouco antes disso. Eu comecei com o meu primeiro emprego aos 14 anos de idade. Foi separando roupas, sabe? Costura, quando você trabalha com costura, tem aquela pessoa que costura e aquela que separa as roupas, que leva as roupas pra costureira costurar. Eu era esse cara. E trabalhando alguns meses com isso, eu comecei a costurar roupa, jeans. Aí eu tava costurando, aprendi a costurar. Mas só que quem trabalha nesse ramo da costura sabe que em algum momento a roupa acaba, o serviço acaba, a demanda acaba e você tem que parar o serviço. E eu não entendi, aí o cara mandou eu embora, eu falei, então tá bom então. Aí eu fui mandado embora. Vou tomar um café agora. Depois desse primeiro emprego, meu pai que arrumou pra mim, inclusive, quando eu referi a pai e mãe aqui, eram meus avós, que faleceram, eram meus avós, mas eu chamava de pais. E quando eu me referia a pais, entendam que eram meus avós, que eu chamava de pais, que eles me criaram, desde pequeno. Meu pai, ele me levou para esse primeiro emprego. Aí acabou sair. Então, eu iniciei o meu primeiro empreendimento, que foi venda de desinfetante. Eu fazia desinfetante e eu descobri que não era complicado. Eu fazia os desinfetantes. E eu comecei a comprar os ingredientes, as essências, o negócio tudo lá, e aprendi com um namorado que a minha mãe arrumou, que ele era muito doido. Ele era muito doido mesmo. E aí ele me ensinou a fazer os desinfetantes e a vender os desinfetantes de porta em porta. A gente tinha um custo de produção, eu tava fazendo as contas já, era bom nisso. Eu fazia as contas e eu descobri que eu gastava em torno de R$1,50 a R$2 no máximo para fazer as garrafas e com gasolina para entregar. Esse era o meu custo total, que é o meu custo total ali que eu tinha. E tendo isso, eu tinha R$3 de lucro na empresa. E aí foi aí que eu comecei esse empreendimento. Eu fazia 100 garrafas e saía vendendo em algumas cidades próximas. Às vezes isso era com quase 15 anos de idade, eu ia lá e fazia já meus R$200 por dia, 250. E para um cara de 15 anos, 14, 15 anos, e eu separava o dinheiro também, mas um cara de 14, 15 anos com essa grana, eu torrava tudo, com doce, eu acho que eu nem lembro que eu comprava, brinquedo, com jogo, eu jogava muito nessa época aí. Então eu torrava tudo com isso. Se eu tivesse a cabeça, alguém que me orientava para invista em conhecimento, em empreendedor, eu não fui nessa onda. Aí eu fiz isso aí até os meus 15 mais ou menos. E nesses 15 eu vendi muito desinfetante, muito, acho que eu vendi quase 1000 garrafas de desinfetante aí. Foi uma grana, foi uma grana, fiz uma grana e nem lembro quantos que era, porque você ter noção, com 14 anos e pouco eu tava contratando, tinha gente que trabalhava comigo, eu pagava por garrafa vendida, eu tinha essa noção. Aí eu falei, cara, eu gosto disso, eu gostei daquilo ali, porque eu dava oportunidade para outras pessoas aprender e elas ganhavam dinheiro com isso. E a empresa crescia e eu ajudava elas me ajudavam, era loucura. Mas eu gostei disso, mas só que aí eu parei com isso por conta que eu desanimei de vender isso, porque eu não tava gostando muito mais. Aí eu saí e entrei para trabalhar com... como é que chama? Eu esqueci agora. É com negócio de couro, artesanato em couro. Artesanato em couro, que é aqui em frente de casa. Chama Agnaldo, cara. Olha o nome do cara. Agnaldo. E aí eu comecei a trabalhar com ele, que era fazer cinto, era pra fazer chaveiro, era pra fazer essas coisas de couro aí, que era feito na mão mesmo, era muito ruim. E eu fazia esses negócios aí com ele. Aí beleza. A gente fazia esses artesanatos, eu fiquei nessa aí por 6, 7, 8 meses, não me lembro, acho que foi 8 meses. E dos meus 15 a quase 16 anos. Aí eu ganhava ali bem menos do que eu ganhava vendendo desinfetante. Aí eu fiz o quê? Deixei eu fazer os desinfetantes, meu pai vendia os desinfetantes, eu pagava, era meio a meio, né? Nesse caso, com meu pai era meio a meio, ele ganhava metade ou metade do dinheiro. E ele ficava vendendo os desinfetantes. Então tinha meu pai vendendo, e eu ganhava metade do dinheiro, e eu trabalhava lá e ganhava
200, 300, era R$ 200 por semana, se não me engano. Era 150 reais por semana, depois subiu para 200. Aí eu tava ficando como? Tava com raiva, né? Pouco dinheiro demais. Aí, porque eu já tava ganhando R$ 300 por dia quando eu vendia desinfetante, então eu fui, fiquei 8 meses e saí. Aí, com meus 16, aconteceu a fatalidade da perda dos meus pais lá para aquele vírus 19 lá. E, e foi isso aí. E como eu tava no terceiro ano do ensino médio, meu desempenho de estudos que tava aqui, ó, aqui é o bom, o aluno nota 10. Eu era o aluno nota 7, aí tinha aqui embaixo o aluno nota 2. Depois da perda deles, meus estudos foi de aluno nota 7 para aluno nota 2. 2, às vezes 0. Eu tirava 0, 2, 0 às vezes. Porque eu tava perdido. Eu não estava sabendo como fazer ou o que fazer. Tava muito ruim, tava muito, muito ruim mesmo. Eu tava totalmente sem rumo, sem cabeça pra nada. Nada, 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 nada. Eu fui praticamente... Sabe aqueles filhos que... Eu acho que eu tive aquela sensação de quando o filho é abandonado pela mãe, mas só que eu não fui abandonado. Eu tive só a perda deles, mas eu tive aquela sensação do filho abandonado, sabe? Quando o pai e a mãe falam, eu não te quero e eu vou te dar para um orfanato, eu vou te doar, eu não te quero. Eu tive essa sensação no meu peito e foi angustiante. E eu depois de um ano que eu fiquei na bispa, na pastora lá, eu comecei a acostumar com essa dor, né? Me doía muito ainda. Acho que eu fiquei chorando quando disse esses negócios assim, todos os dias praticamente durante 2 anos. Às vezes a crise era muito forte, aí eu corria no quarto da pastora para pedir os conselhos. Aí eu voltava, mas às vezes não era tão forte a dor, mas aí eu conseguia administrar isso aí. Aí foi 2022, 21, 22 ali, e no 2022 eu entrei no meu primeiro emprego de CLT. Isso, o cara trabalhou vendendo desinfetante, o cara trabalhou o cara trabalhou com costura de jeans, trabalhou vendendo desinfetante, trabalhou com artesanato em couro. E eu esqueci de falar do meu outro emprego, foi o último. Quando eu morava na pastora, eu vendi mangueira de gás também. Tinha um cara que ele era irmão era o irmão da igreja lá, né? E ele vendia mangueira de gás. Aí eu falei, já vendi desinfetante, era R$ 5. Aí o cara me coloca pra vender uma mangueira de gás de R$ 300. Falei, como é que vende a mangueira de gás de R$ 300? Aí o cara falou, eu vou te ensinar. Eu falei, então tá bom, vamos lá. Aí eu fiquei com ele vendendo essas mangueiras de gás durante 7 meses, 9 meses. Se eu não me engano, foi de 9 a 10 meses com ele vendendo mangueira de gás. E eu aprendi sobre vendas e sobre frustrações, porque no desinfetante eu era novo e as pessoas compravam por dó, às vezes de mim, e eu não tinha tantos nãos. E na mangueira de gás, por ser R$ 300, era não, era humilhação, era tudo que você imagina. E eu tive algumas frustrações. E com venda, aí eu vendia, tinha mês que eu vendia R$ 2.000 para um cara de 16 anos, 1.000, R$ 2.000 era grana, era muita dinheiro. E aí eu fui e juntei dinheiro, juntei um dinheirinho aí, como foi com as mangueiras de gás. E foi esse o meu segundo contato com as vendas. O segundo contato com as vendas foi esse. E foi muito bom, porque eu aprendi a vender um produto de ticket baixo e um produto de ticket alto, entre aspas. Ticket alto. E aí foi bom porque eu tive um contato com as vendas, aprendi a vender, aprendi a conversar e aprendi a me comunicar melhor. E depois disso eu falei, não quero mais isso não, eu não vejo futuro nisso, eu não vejo escala nisso. Eu já tinha essa visão já de ganhar mais e contratar, e eu não queria isso. Eu era o contratado. Aí eu fui e falei, eu tô meio frustrado com esse negócio, eu não tô vendendo muito, eu vou sair. Aí eu saí. E aí depois que eu saí, foi em 2022 ainda, ali pra novembro de 2022. Fui em 2022? Não, eu saí no final de 2021, desculpe, foi novembro de 2021 e em 2022 eu vim embora para essa casa e no começo de maio
de 2022, eu entrei no primeiro emprego de CLT. Foi no começo de maio de 2022, eu entrei para trabalhar lá no varejão. Esse varejão era eu chamo de varejão porque o nome do negócio era varejão mesmo, varejão da família. Era um negócio legal. E era lá em Goiânia, era lá na T63 ali. E eu trabalhei lá. E eu trabalhei lá de empacotador. Assinaram minha carteira, que eu fazia 18 anos em 27 de junho, né? Então eu entrei em maio, em junho eu fazia 18. Aí eu entrei lá, falei, vou testar pra me ver como é que é, né? Minha tia já tinha colocado na minha cabeça, falou, João Vitor, você precisa trabalhar de CLT, porque aí você cresce lá dentro, você vira um gerente, você vira isso, vira aquilo. Aí eu falei, tá, né? Vou lá. Mandei o currículo. O currículo só tinha meus cursos, não tinha experiência profissional. Eu tinha colocado as experiências de venda, né? Acho que gostaram disso. Aí eu fui chamado. Aí colocaram eu como empacotador, que é aquele cara que pega as compras e põe na sacola e leva até no carro, leva até no prédio, leva o carrinho até no prédio, era loucura. Você vê as ruas lá, tinha uns buracos assim, e você com o carrinho levando. E tinha que subir lá no apartamento com o carrinho. E a tia não descia nunca que ela descia. As manobras que tinha que fazer lá era louco demais. E beleza, fomos aí nesse negócio. E depois de ficar um ano nesse emprego, eu aprendi muitas coisas ali. Porque ali eu conheci 3 amigos, que eu posso chamar de amigos, porque a gente se conhece há bastante tempo, a gente de infância, e eles evoluíram junto comigo. Então eu chamo de amigos porque eu não chamaria alguém de amigo, eu chamaria de colega, que é aquele cara que eu conheci na infância, mas ele não evoluiu e não quis crescer, então ele ficou para trás. Então eu não chamo de amigo, eu chamo de colega. Então eles foram meus amigos, até hoje eu tenho contato com eles. Foi o Felipe, foi 4, Felipe, Rodrigo, Gabriel e Ian, esses 4. E ali, nesse varejão, eu entrei em maio e em setembro, eu li em agosto eu li o meu primeiro livro, que foi o livro do 1000 ao Milhão, do Thiago Negro. Eu nunca tinha lido o livro, com 18 anos de idade, eu nunca tinha lido um livro. A professora tinha passado um livro lá que era finurinha assim, que eu nem lembro de quem que era de um artista lá, vai nunca vir na minha mente. Deixa eu ver, nem sei se tá aqui não. Passou um livro lá, eu tinha comprado o livro e eu não li o livro. O livro ficou guardado, novinho, nem li o livro até hoje. Aí beleza, eu li o livro do 1000 ao Milhão e do Thiago Negro. Entendi alguma coisa? Nada. Porque eu não entendia de investimento, eu não entendia de nada. Aí eu fui ler só pra mim porque eu fui persuadido por ele. Aí eu fui lá e comprei e li. Beleza, não entendi nada. Aí eu fui lá e vi a segunda indicação dele, que foi Pai Rico, Pai Pobre. Todo mundo tá falando desse livro Pai Rico, Pai Pobre. Então eu quero ver a perspectiva de um pai rico e a perspectiva de um pai pobre. Comprei o livro. Depois que eu comprei o livro, o Rodrigo, que trabalhava no varejão, eu comprei esse livro Pai Rico, Pai Pobre em novembro. Novembro? Não, em setembro. Final de outubro para novembro. E aí eu comprei, o Rodrigo comprou, o Gabriel comprou, o Ian comprou, só o Felipe que não comprou porque ele tinha saído. Ele tinha saído do varejão lá já, então ele não tinha comprado. Comprou, esses 4 comprou. Aí nós fomos ler o livro juntos, mas nunca tinha lido. Aí beleza, meu primeiro contato com o empreendimento, com o empreendedorismo de forma séria. Eu não sabia o que era empreendedorismo, eu sabia o que era vender. Mas não tinha aquela noção que eu tô fazendo aqui é empreendedorismo. Eu não sabia disso quando eu tinha mais novo. E a gente leu. Eu li o livro todinho e esse foi o meu segundo livro. E depois que a gente leu esse livro, os meninos fizeram faculdade e até hoje fazem faculdade. O Gabriel ele faz faculdade de arquitetura, o Rodrigo faz faculdade de nutrição. E também lá eu conheci outro amigo que foi o Carlos também, eu tinha esquecido de falar dele. Era o Carlos, Rodrigo, Gabriel, Ian e Felipe. E o Felipe seguiu faculdade de Direito, o Ian, ele não fez faculdade, ele estuda videomaker, essas coisas de filmagem aí, que vocês conhecem.
O Rodrigo, nutricionista, vai virar nutricionista, não faz nutrição. O Gabriel, arquitetura e urbanismo. E o Carlos, nutrição também. E beleza, a gente leu esses livros aí e a gente começou a ter aquela mentalidade de empreendedora. Olha, não, olhem pra vocês. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas só olhem pra vocês verem como foi como foi a nossa virada de chave que esse livro trouxe. Essa visão de um pai rico e essa visão de um pai pobre, a gente foi ter lendo o livro. Mas a gente não tinha a visão do pai rico. A gente só tinha a visão do pai pobre e a gente teve essa noção lendo o livro, beleza. A gente descobriu empreendedorismo e foi loucura pra gente. Porque a gente falou, será que isso dá certo? Aí eu fui e falei pra eles, dá. Porque eu falei pra eles, eu vendia desinfetante na rua. Ele falou, você vendia desinfetante? Eu vendia desinfetante. Eu falei, como é que vende desinfetante? Eu falei, sei, bate de porta em porta e vende. E beleza. Aí eu expliquei pra eles, eu falei, eu vendia ali, as garrafas que eu vendia era R$5, né? E eu vendia ali uns 200, 300 reais por mês ali por dia. Eu vendia 200, 300 reais por dia, que era o que eu dava conta. Aí eles falou, cara, você vendia 200, 300 reais por dia? Eu falei, era. Aí eles falou, por que você tá fazendo aqui? Eu falei, cara, que lá não era escalável, aquilo era muito simples. Aí eu falei pra eles, eu vendi mangueira de gás também. Ele falou, você vendeu mangueira de gás, como é que foi? Eu falei, eu vendia às vezes, o melhor mês era 3 mil que eu vendia. Aí eles falou, caraca. Aí eles me perguntaram, como é que você tá dando conta de ficar aqui com um salário desse de 1.000 e, se não me engano, era 1.200 e pouco, salário 1.212, se não me engano. Aí ele falou, cara, eu queria saber o que era CLT, porque minha tia falava muito bem dela. Aí eu vi que descobri o que era, e eu não gostei não. Não gostei. Aí ele falou, nossa, esse negócio de venda dá certo, né? Aí eu falei, dá. Eu falei, por que vocês não testam? Aí ele falou, verdade, vou testar. Aí o Carlos começou, aí ele falou, Carlos, o que você vai vender? Ele falou, vou vender paçoca. Aí eu falei, será que isso vende? Ele falou, acho que vende, né? Aí ele montou e fez um negócio bem bonito. Ele comprou uma cestinha lá na Big lá, comprou um saquinho lá e começou a colocar, acho que foi, 3 paçoquinhas, 3, e tinha de 1 e tinha de 3. Aí começou a vender. Ele num dia, ele fez 200. Ele fez 250. Ele chegou louco lá. Ele pegou no João Vitor, você não vai acreditar. Eu falei, ok. Ele abriu o celular e puxou a lista de Pix. Eu falei, cara, o que você tá mexendo, cara? Eu tô vendendo paçoquinha. Eu falei, esse negócio de venda dá muito certo, João Vitor, é verdade. Eu falei, cara, agora você descobriu mesmo o que era? Aí descobriu. Aí o Gabriel pirou. O Gabriel olhou e falou, cara, como assim você fez 200 reais num dia? O Rodrigo olhou que lá também pirou o cabeção. Mas só que foi o seguinte, eu era empacotador, o Gabriel era caixa, o Carlos era açougueiro e o Rodrigo era nosso supervisor de caixa. O Rodrigo que ficava lá supervisando os caixas, fechava, abria, essas coisas assim. E beleza. E a gente descobriu isso aí. Então a gente falou, vamos sair daqui, né? Todo mundo, os cinco funcionários, o Felipe já tinha saído, então vamos lá, 4 funcionários, meteu o pé daqui do varejão. Aí eu já estava estudando marketing digital, né? Eu falo de forma ampla esse marketing digital porque eu não sabia exatamente o que eu estava entrando. Aí eu falei, eu tô começando a estudar marketing aí digital, é sobre vendas também, mas só que é vendas online. Aí ele falou, João Vitor, isso é difícil demais, João Vitor. Aí ele falou, vou trabalhar com venda na rua, os meninos. Eu falei, cara, segue isso aí. Aí, depois do Felipe, eu saí no outro ano, eu saí em 2023. Nós estamos agora em 2024. Olha pra vocês verem, o gap de um ano. Eu saí em 2023. Mas só que antes de eu sair, a gente aprendeu muita coisa, a gente discutia muita coisa. A gente praticamente discutia sobre empreendedorismo, sobre vendas, sobre muita evolução, sobre futuro. Era loucura, era muito bom, sabe? Era muito bom. E a gente se tornou muito amigo, muito próximo. E em maio, eu peguei férias desse varejão, em maio. Em maio ali, dia 1º de maio, eu peguei férias, eu peguei ali tudo que tinha que pegar, férias, salário, um monte de coisa lá. Deu em torno de uns 4 mil e pouco, quase 5 mil.
Aí eu falei, 5 mil, agora sim, agora dá pra me sair desse varejão. E eu não falei nada pra eles, eu não falei nada. Que eu ia sair do varejão pra eles. Aí, beleza, deu o final do mês de maio. é, Eles lá me esperando. Eu cheguei, não passei na loja, só fui lá e falei, eu quero me demitir. Aí eu pedi demissão e eu fui e saí com R$ 1. Eu pedi demissão, saí que eu tô saindo da empresa, eu pedi demissão. Eu tive que ter muito culhão ali naquele momento pra pedir demissão, viu? Porque eu não tava vendendo nada na internet, eu nem tava prestando serviço na internet, eu não tava nada, eu não tava ganhando nada de dinheiro. Eu só falei, seja o que Deus quiser, e eu tô me demitindo. Beleza. Saí, aí como foi no início do mês de junho, que eu já não tava mais, eles viram que eu não ia voltar, eles perguntaram, João Vitor, você pediu demissão? Eu falei, pedi demissão porque agora eu preciso me provar e eu preciso saber o que eu realmente posso alcançar. Agora é o momento, é o meu all-in, né? É tudo ou nada. Aí eles falaram, cara, você é muito doido. Aí nessa onda aí foi. Aí saiu Gabriel, se eu não me engano foi o Gabriel primeiro. Aí foi eu primeiro, o Felipe, eu, Gabriel, Carlos, Ian. Não, Ian não. O Rodrigo foi mais resistente e depois o Ian. Foi saindo um por um assim no ano de 2023. E saiu todo mundo. O Carlos foi trabalhar com venda e até hoje ele trabalha com venda. Ele não tá na paçoquinha, agora ele vende café no sinaleiro. Ele ganha muito bem também. E ele teve um filho, ele tem 21 anos e ele teve um filho que chama Kalel. Aí deu esse filho aí. Loucura, né? E aí o Rodrigo, ele arrumou uma namorada, também tá fazendo... O Rodrigo não trabalhou com venda. O Rodrigo, ele foi pro estágio da faculdade, do estágio dele e ganhou o salário dele. E trabalha de Uber também. Então ele trabalha de Uber e trabalha no estágio. E aí se já mostra muita força de vontade e também mostra que ele não é esses meninos que não querem nada com a vida. Que vai ter um vídeo futuro aí falando um pouco sobre isso. E ele trabalhava nesses dois serviços. Beleza. Aí ele arrumou uma namorada, também tá todo apaixonado. Eu falei, Rodrigo, tá pegador agora, hein? 2 empregos, é o Julius. Aí ele arrumou uma namorada lá. Beleza. Aí o Gabriel foi e começou a vender paçoca. E vendeu paçoca durante algum tempo aí também. E vendeu essas paçocas lá no Vaca Brava. Eu vendi essas paçocas no Vaca Brava. E beleza. Aí ele vendeu durante algum tempo aí e parou e foi pro estágio também. Ele entrou numa corretora imobiliária. Como é que é? Não é imobiliária, ele entrou numa imobiliária e depois ele foi pro escritório de arquitetura. Hoje ele tá no escritório de arquitetura como estagiário. E ele arrumou uma namorada também. E os meninos tudo tá namorando. O Felipe tá namorando. O Carlos tá casado. O Rodrigo tá namorando. Só o Ian que não, que o Ian é novo. Ele tem 18 anos, eu tenho 20. E eu não arrumei uma namorada. Eu tava orando com a menina esse tempo atrás, mas não deu certo. Mas é isso aí. Seja a vontade de Deus, seja feita. E beleza. E eu não arrumei namorado. E eu tô falando muito de namorado agora. E beleza. Passando essa parte aí. E o Rodrigo foi pro estágio, Gabriel pro estágio, seguiram o caminho que eles queriam. O Carlos tá nas vendas e tá terminando a faculdade. E parece que ele vai sair disso pra seguir o caminho dele também. Beleza, saindo desse rolê desse aí, eu vou falar de mim aqui agora. O que me fez ser quem eu sou hoje. Entendendo toda essa trajetória, todas essas pessoas que eu me conversei, todos esses amigos que eu tive aí ao longo do caminho, todas essas pessoas que me influenciaram, que eu conversei, todas essas atividades que me fizeram, vocês notaram que essas atividades, essas pessoas, esses livros, até as pessoas que eu acompanhava na internet, como o Thiago Negro e outros empreendedores, moldaram quem eu sou? Me fizeram sentir a vontade do que eu faço hoje? Que é querer empreender, querer vender, querer ajudar, querer contribuir, querer inovar? Você só consegue conectar os pontos olhando para o passado. Steve Jobs disse isso. Beleza, olhando para o passado que eu contei para vocês aqui agora, que me fez chegar até aqui, vocês entenderam por que os pontos conectam agora, o que me fez ser quem eu sou. Beleza. 2023, junho de 2023, maio de 2023 saí do serviço. Beleza. Ali começou uma jornada triste. Meu Deus. 8 de maio eu comecei a correr.
Comecei a correr na rua para me tirar algumas frustrações da cabeça que eu estava, eu vou falar, não tenho vergonha de falar, estava superando a minha primeira namorada. 2020, nós terminamos em 2022 e em 2023 eu estava ainda superando ela. De rir mesmo, um negócio desse. Tava esperando ela, comecei a correr, comecei a trabalhar muito e eu superei ali nos próximos meses. E beleza, superei ela ali. E eu tava focado no negócio. Eu tava muito focado sem namorada e eu tava focado ali nos estudos, na leitura e no negócio. Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, então eu tava testando, né? Aí eu tava querendo saber o que é esse marketing digital que as pessoas tanto falam, né? Aí eu fui estudar mais a fundo, eu descobri, no marketing digital aqui existe os lançamentos, existe os infoprodutos, existe aqui os cursos online, os afiliados, existe a prestação de serviço que é fazer copy, fazer anúncio, fazer design, fazer filmagem, fazer página, esses negócios aí tudinho. Aí eu descobri o que era o marketing digital. Era o marketing através do digital. Marketing digital não era uma profissão, era várias coisas que as pessoas generalizavam. Aí beleza, eu comecei estudando com um cara de anúncios online. Eu comprei um curso dele, caro que só, meu Deus do céu. E aí eu comprei o curso, aprendi a fazer anúncio e eu já tava muito triste já, que não tava dando certo. Aí veio aquela coisa, por que eu saio do serviço? Por que eu tô fazendo isso? E posição fetal, chorando ali debaixo do chuveiro, falando que é que eu vou fazer isso? E foi isso aí, foi junho, julho, agosto, 3 meses nessa sofrência aí, aprendendo anúncio, tentando vender como afiliado e não conseguindo. Eu tentei vender como afiliado na Bripe, ali de alguns produtos, e eu fiz algumas vendas, foi muito bom. Mas eu vendia pro WhatsApp, fazia os anúncios, mandava pro WhatsApp e vendia no WhatsApp. Beleza. Saí dessa onda aí que eu me frustrei muito e fui pra prestação de serviço. Eu fui fazer anúncios para outras pessoas, então eu comecei a prospectar igual louco. E o meu dinheiro tava acabando, os meus 5 mil reais eu tava tendo que manter aqui em casa, eu fazia compra, pagava conta, eu tava preocupado, né? Eu falei, como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou pagar a água? Como é que eu vou fazer as compras? IPTU, quebrou alguma coisa que tem que comprar? Como é que eu vou fazer? Aí o dia tava acabando, eu já tava louco. Isso aí eu tava com 19 anos. Tava louco, já tá pensando, tem meu irmão aí, tem minha mãe, não posso deixar faltar os negócios. Aí eu consegui meu primeiro cliente em setembro, que foi uma mulher que vendia joias através do WhatsApp, ali, das redes sociais, essas coisas. Ela não tinha site, tava fazendo, mas tinha um Instagram. Aí eu consegui meus primeiros clientes ali, no final de 2023, que foi 1, 2, 3 e foi seguindo aí. E conseguindo esses clientes, eu comecei a estudar muito, galera. Eu comecei a estudar e a ler muito. Olha aqui pra vocês verem. Olha o tanto de livro que tem aqui, ó. Todos esses livros aqui é os que eu já li. Eu li, pra você ter noção, eu li a maioria deles aqui. Eu li a única que eu li em 2022 foi esse e esse aqui, ó. Os outros livros ali, eu li, foi tudo no ano de 2023, agora 2024 também. E eu aprendi muito, sabe? Eu aprendi todas as áreas do digital, descobri o que eu queria, que foi montar a minha empresa. Então, o que eu fiz? Eu descobri qual modelo eu queria seguir e eu tô montando agora um plano de negócios. Deixa eu posicionar o celular ali para ficar mais. Eu tô montando um plano de negócios que eu quero montar agora uma empresa e quero que essa empresa tenha uma marca, um nome firme, forte e eu quero seguir com essa empresa. E agora eu estou estudando gestão, liderança, pessoas, e eu quero que essa empresa ela esteja envolvida com produção de conteúdo e análise de dados de internet, essas coisas assim. Então agora eu estou nessa etapa. Tem os clientes da empresa e que compram aqui, pagam recorrentemente. E eu estou evoluindo nesse negócio, fiz uma contratação esse ano de um gestor de anúncios, mas eu estou evoluindo.
E vocês viram como é que foi conectar os pontos para chegar até aqui? Eu tive que fazer muitas coisas, trabalhar com muitas coisas para me ter essa mentalidade de querer fazer isso e de administrar bem as frustrações, porque não é fácil, cara. Eu tomo muita frustração todo dia e é muita dificuldade. Eu trabalho o dobro do que eu trabalharia na CLT. Trabalho final de semana, estudo final de semana. Acho ruim? Não, é o que eu gosto de fazer. É o que eu quero fazer. Eu sei que isso vai se reduzindo ao longo do tempo, porque eu vou trabalhar e vou gerir bem para que isso aconteça. Mas eu quero produzir conteúdo, eu quero ter meu negócio, eu quero ajudar as pessoas, eu quero pregar o evangelho, eu quero ensinar que Deus foi um ponto essencial na minha vida para que eu tenha meus princípios, valores e ter uma base muito forte de ser amado por Ele. Porque se eu não me sinto amado por Deus e eu não tenho a fé em Deus, eu te juro, eu não teria as forças que eu tenho para me seguir fazendo o que eu estava fazendo ou até mesmo passado pela dor que eu passei. Muitas pessoas ficaram com raiva, falavam, Deus, eu não acredito, tirou meu pai, tirou minha mãe, levou 5 pessoas da minha família por conta daquele negócio lá do 19. E muitas pessoas ficaram frustradas, mas eu me aproximei mais. Muitas coisas tentaram me desviar, mas eu voltei. Mas eu não desviei. E beleza. Então eu só queria que vocês entendessem isso. E vendo esses pontos, espero que vocês vejam um pouco sobre a minha história e vejam aonde eu vou chegar ainda com essa produção de conteúdo, com essa empresa. E analisem e falem, caraca, depois de ver esse vídeo do João Arouca aqui, eu vi que o passado dele é diferente do meu, por isso que ele seguiu esse caminho. Então eu só queria que vocês entendessem o que me fez ser quem eu sou, para vocês me conhecerem melhor e terem essa visão de mim, para entenderem, caraca, como é que ele chegou lá, como é que ele fez isso. Então é isso, foi isso que me fez ser quem eu sou hoje. Então aguardem os próximos vídeos e comentem aí um pouco sobre a história de vocês, que eu vou ler esses comentários e vou falar, caraca, a história desse cara é parecida com a minha. Então beleza, obrigado para você que assistiu até aqui e aguardem novos vídeos e novas atualizações sobre o meu futuro. Obrigado.